A XP divulgou um relatório que indica que a resiliência do mercado no mês de agosto se transformou em otimismo renovado. As ações brasileiras tiveram uma forte recuperação após uma sólida temporada de resultados para este segundo trimestre. Para a XP, a visão se mantém construtiva, com estimativa de um valor justo do Ibovespa lá na casa dos 150 mil pontos. É sobre isso que nós conversamos com o estrategista-chefe e head de research da XP, Fernando Ferreira. Fernando, seja bem-vindo à nossa programação. Prazer tê-lo por aqui. Bom dia, Gabriel. Obrigado pelo convite. 150 mil pontos. Se você me dissesse que teríamos um valor justo nessa casa um ano atrás, eu olharia com certa desconfiança. Falar, não, a gente está bem distante. Mas agora a gente está no 140, com um otimismo renovado. Você acredita, e claro, a equipe da XP acredita que há sim chances do Ibovespa buscar essas novas pontuações, pelo menos com o cenário que temos agora para a operação das companhias? Sim, sem dúvida. O que traz confiança para a gente no mercado de ações, primeiro é o ponto que você mencionou, os resultados corporativos seguem muito favoráveis. A gente viu no segundo trimestre a melhor temporada de resultados dos últimos 3 anos nas nossas contas. 57% das empresas que a gente cobre aqui na XP bateram expectativa de lucro líquido, mesmo num cenário ainda de juros altos, né? Então, acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto que nos, né, mantém otimistas é o fato de, quando a gente olha para frente, há uma expectativa de queda de juros da taxa Selic, que pode não acontecer esse ano. A expectativa do nosso time econômico é a partir de janeiro do ano que vem, mas esperamos que a taxa Selic volte para 12% dos 15% atuais. Então, em cenários de queda de taxa de juros, a Bolsa Brasileira tende a ter uma performance sólida, né? Então é um cenário positivo para a Bolsa. Terceiro ponto, as ações brasileiras seguem baratas, seguem bastante descontadas, mesmo depois desse rally que a gente viu até os 140 mil pontos, a gente ainda enxerga um valor das empresas brasileiras bastante depreciado na Bolsa. Então isso também mostra que há espaço aí para maior valorização. E por último, a gente está chegando próximo aí dos 12 meses anteriores às eleições, e em geral o mercado aumenta o interesse em renda variável, em ativos de risco, né, em momentos como esse. Então acho que todos esses fatores fazem com que a gente siga otimista com a Bolsa e com esse valor justo de 150 mil pontos para o final desse ano. Na conversa com clientes, na conversa com o mercado, nesta visão aprofundada que vocês têm sobre o assunto, dá para dizer que o trade eleitoral, que sempre acontece em anos eleitorais, mas acontece, por exemplo, deveria acontecer em 2026. Ele já foi antecipado para este ano, a gente já vê uma corrida por ativos ou carteiras personalizadas para um candidato ou para outro? Já sim. Então, o tema eleição é um tema que não vai ser só importante no Brasil, mas na América Latina como um todo. Tivemos eleições recentemente na Bolívia, que foram para o segundo turno. Você tem eleições no Chile no final desse ano. Em maio do ano que vem, eleições na Colômbia, e em outubro, novembro do ano que vem, eleições no Brasil. Então, o investidor estrangeiro, que é um dos grandes motores em termos de fluxo para a Bolsa, tanto de entrada e de saída, ele está bastante de olho nesse tema, e eu diria que sim, já começamos a ver uma movimentação maior em relação às eleições no Brasil, dado o número de notícias muito grande que tem saído sobre o tema, enfim, especulações de quem serão os candidatos possíveis da direita. Então, de fato, esse tema já começou antes do normal, né? O que a gente viu em eleições passadas é que, de fato, esse tema eleitoral ele começa a fazer mais preço e trazer mais volatilidade para o mercado de 6 a 12 meses antes das eleições. Esse ano começamos um pouquinho antes, uh, tanto porque já começaram essas negociações e notícias aqui no Brasil, como também essa questão das eleições mais amplas na América Latina como um todo. Então o investidor global, de fato, está de olho nesse tema. Perfeito, você mencionava essa surpresa com os lucros no segundo trimestre, nessa divulgação de resultados. A gente viu talvez um pessimismo exacerbado no começo do ano, muitas revisões para baixo para as projeções de operação dessas companhias brasileiras. Dá para a gente identificar talvez alguma assimetria maior, onde ocorreram maiores revisões e onde os resultados estão mais surpreendentes? Vocês conseguem separar essas projeções em segmentos, talvez, aqueles que têm maior potencial, Fernando?
Sem dúvida, foi algo que a gente fez nesse nosso último relatório mensal, porque quando você olha a estimativa de lucro consolidada para o Ibovespa, tanto para 2025 quanto para 2026, ela tem caído recentemente. Então, as estimativas desde o começo do ano, elas foram revisadas em 12% para baixo, desde janeiro desse ano. E a gente foi olhar o porquê disso, né, o que estava por trás dessa revisão de lucros para baixo, porque quando a gente olha a temporada de resultados, foi uma temporada muito boa. Então, não fazia muito sentido essa revisão para baixo. E observamos que quase a totalidade dessa revisão baixista veio do setor de commodities, que é um setor bastante relevante ainda para o Ibovespa, em torno de 1/3 do índice, mas muito pela questão do câmbio, né? Como tivemos essa apreciação grande do câmbio esse ano de 6,20 para 5,40, isso acabou naturalmente trazendo essas revisões baixistas de expectativas para as companhias exportadoras, porque quando olhamos para os outros setores, os setores domésticos, setores elétrico e saneamento, setor de bancos, enfim, a gente vê sinais bem melhores em termos de tendência de lucros, e esses setores domésticos estão sendo, eu diria, os grandes propulsores da Bolsa esse ano, e também, né, da questão de lucros. Então, quando a gente olha para o lucro do Ibovespa como um todo, ele acaba sendo, né, ele não mostra toda a realidade, por isso que a gente quis quebrar entre os principais componentes do índice e viu que, né, essa queda do lucro do Ibovespa não nos preocupa, porque ela é muito concentrada em um setor específico e muito relacionada com a questão do dólar. Perfeito. E aí, por exemplo, já que você menciona dólar, um dos riscos que nós trouxemos ao longo desta edição foi justamente as tarifas de Donald Trump, esta guerra comercial iniciada com todos os países do mundo, mas com uma atenção Sim. especial relacionada ao Brasil. Trouxemos o dado do PIB. O PIB não muito afetado pelo tarifaço, pode ter um efeito desinflacionário para alguns produtos, mas como conversávamos anteriormente com alguns economistas, até trazendo reações de mercado, a gente pode ter um efeito até brando do tarifaço na economia brasileira como um todo. Agora, para a Bolsa de Valores, como que o tarifaço afeta essas negociações, fluxo de capital, investimentos no Brasil, que a gente sabe que boa parte do dinheiro que está no Brasil aqui, pelo menos em ativos de renda variável, é dinheiro de gringo. Sem dúvida. Essa é uma pergunta extremamente importante porque, como você acabou de mencionar, o fluxo de investidores estrangeiros é o grande motor da bolsa. Até o final de junho, a gente tinha visto 32 bilhões de reais de entrada de fluxo líquido de investidores estrangeiros, e de 9 de julho, que foi o anúncio do tarifaço, até hoje, a gente viu em algum momento quase 20 bilhões de reais de saída de investidores estrangeiros, e aí no final de agosto esse dado voltou a ficar positivo novamente. Então, tivemos uma quebra, né, de padrão de 9 de julho para cá, e o investidor estrangeiro acabou tirando recursos do Brasil, enfim, tem sido um fluxo mais errático do que havia sido no começo do ano como um todo. O que chama a nossa atenção foi a resiliência dos ativos brasileiros, tanto da Bolsa quanto o câmbio, em meio a essas elevações de tensão e a esse tarifaço, porque a Bolsa, apesar de uma correção inicial ali no começo de julho, se manteve em patamares elevados, perto de 140 mil pontos, o câmbio em 5,40, mesmo com todas essas notícias acontecendo. Então eu volto para as questões que eu tinha trazido no começo, né, de expectativa de queda de juros, resultados corporativos muito sólidos, que fizeram com que a Bolsa segurasse nesse patamar. Agora, olhando para frente, eu concordo que essa questão segue sendo um risco. A gente está vendo hoje, né, o mercado penalizando as ações dos bancos, principalmente do Banco do Brasil, por conta de riscos de sanções, segundo as notícias ontem. Então, de fato, esse tema continua bastante no radar como um risco potencial, muito mais dessa questão de percepção do Brasil lá fora, percepção de como os investidores estrangeiros estão olhando para o Brasil, se isso pode afetar o fluxo de capitais para cá, do que de fato o impacto na economia, que, como a gente já falou outras vezes, né, o impacto ele é relativamente limitado. Foi como a gente viu no PIB hoje, o PIB até surpreendeu um pouquinho para cima das expectativas do consenso, então mostra que o impacto econômico ainda é pequeno, mas o impacto em relação a sentimento e fluxo pode ser relevante, algo que a gente tem que prestar atenção. Perfeito, inclusive já trago na tela aqui o espelhamento da matéria do nosso portal de notícias, Lorival Santana, apuração de Lorival, nosso analista de internacional, de que o governo está preparando novas medidas contra o Brasil, e dentre elas, medidas contra o Banco do Brasil e também
novas tarifas relacionadas à importação da Rússia, algo que aconteceu com a Índia recentemente, com a adição de 25% de tarifas, pode ser replicado também para o Brasil na próxima uma semana ou uma semana e meia, segundo as fontes de Lorival Santana. Então, bancos ameaçados hoje caindo bastante aí em bloco, o setor bancário na Bolsa de Valores, principal queda, Banco do Brasil, não só do setor, mas também de toda a Bolsa. E aí, claro, a gente junta as pecinhas. Vamos juntar a peça aí para formar um tabuleiro total, Fernando. Temos taxa de juro muito alta, o pessoal está correndo para renda fixa. Nós temos recorde para captação de títulos de renda fixa neste 2025, afinal, 15% não é uma taxa desprezível. Até gringo está colocando dinheiro aqui no Brasil, apesar dos pesares, apesar de alguns riscos. Em relação ao fluxo internacional, há esta ameaça de tarifaço, como é que vai ficar a relação com os Estados Unidos e o fluxo sendo interrompido, pelo menos parcialmente, nesses últimos meses, como você nos traz. Essa alocação parece ser a ideal na Bolsa de Valores, pelo menos agora, é o som dos canhões tocando e aguardamos o som dos violinos à frente. Tem o que aproveitar nessa Bolsa de Valores com este cenário que montamos, é falta de dinheiro talvez interno por conta da renda fixa, falta de dinheiro externo por conta das tensões globais. Perfeito. A lista de preocupações, ela é grande, mas justamente nesses momentos de preocupações elevadas, são os momentos que as oportunidades do investidor aumentar a exposição à renda variável, eles acontecem. Então, acho que vale lembrar que, enfim, a Bolsa Brasileira teve algumas correções esse ano, mas essas correções elas foram relativamente pequenas em relação ao patamar, né, histórico, o que mostra que é um mercado que segue bastante descontado. E vale lembrar também que a participação dos investidores locais na Bolsa Brasileira nunca esteve tão pequena, tanto dos investidores de renda variável quanto principalmente dos investidores institucionais, dado essa migração em massa para renda fixa. Então, de fato, quando a taxa de juros começar a cair, a gente acredita que acontece no começo do ano que vem, esse movimento deve voltar para ativos de risco, deve voltar para renda variável, para fundos imobiliários, né, e ativos com mais risco do que a renda fixa, e isso deve trazer um fluxo importante num mercado acionário que está menor, né? Vamos lembrar que nos últimos anos a gente teve uma série de fechamento de capital na Bolsa Brasileira, a liquidez do mercado está reduzida, e se esse fluxo voltar para a Bolsa como a gente espera, isso vai fazer uma pressão compradora importante no mercado. Fernando Ferreira, Head de Research da XP, estrategista-chefe, seja sempre bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado por compartilhar esta pesquisa que vocês fizeram para o mês fechado de agosto e, claro, essas ideias que vocês trazem à nossa programação. Até uma próxima. Obrigado, Gabriel, sempre à disposição. Maravilha.